queridos irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas, no capítulo de número 15. Toda glória, toda honra e todo louvor sejam tributados ao Senhor, amém, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, verso 8 até o verso de número 10, nós estamos falando sobre as parábolas de Cristo. Esta palavra parábola, ela significa um ensinamento ao lado de uma doutrina, um exemplo que é colocado ao lado de uma doutrina. É a forma como Cristo ensina. O ensino de Cristo é muito prático, é muito didático, e ele, para ensinar coisas difíceis, ele sempre dava um exemplo, uma história que podia ser verdadeira ou não, podia ser uma história com H ou uma história com E, né? Isto é parábola, tá? Por exemplo, esta parábola que nós leremos hoje, que é a parábola da dracma perdida, não necessariamente aconteceu. Não necessariamente tinha uma mulher que realmente perdeu uma moeda dentro de casa, tal. Não necessariamente isto aconteceu, mas Cristo, querendo exemplificar a sua doutrina, o seu ensino, ele conta as suas parábolas. Existem outras parábolas que sim, nós encontramos um fundo de acontecimento. Em algumas parábolas isso já não é tão perceptível. Mas, irmãos, com a graça de Deus, que o Senhor nos ajude nesta manhã a compartilhar com os irmãos de forma muito expositiva aquilo que nós encontramos nesse texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao 10. Antes de fazer a leitura, também eu acredito que seja importante dizer aos irmãos que o Evangelho segundo escreveu Lucas é o Evangelho escrito aos gregos, né? Lucas escreve tanto o Evangelho como o livro de Atos a uma pessoa que ele denomina Teófilo, né? Alguns irmãos interpretam este Teófilo como um cristão chamado Teófilo, uma pessoa. Lucas está escrevendo para uma pessoa. Outros interpretam esta palavra Teófilo como o amado de Deus, das duas palavras gregas, Teós e Filos. Então, o amado de Deus. Então, se nós interpretarmos assim, Lucas estava escrevendo para todos aqueles que são amados de Deus. Então, Lucas, ao contrário de Mateus, Marcos e João, que tratam mais com o público mais judaico, Lucas ele escreve para os gregos, para os helênicos, para os romanos, para o mundo. Lucas está apresentando Cristo como o Deus perfeito, né? O Deus encarnado, a perfeição de todas as coisas. E como Lucas tem esse público tão diversificado e um público tido como não escolhido, Lucas se preocupa em revelar Cristo como um evangelista, alguém que busca, que está sempre buscando pessoas que aos olhos judaicos não são dignas desta busca. Entre estas pessoas estamos nós. E graças a Deus que o Senhor buscou a cada um de nós, nos elegeu, mesmo sem nós termos nenhum tipo de merecimento. Por outro, nós podemos pensar que o Senhor nos escolheu por merecermos sermos escolhidos. De forma alguma. Não há nenhum merecimento nosso nessa escolha, nem merecimento e nem participação. Esta salvação é única e exclusiva dele. É Deus quem escolhe a cada um de nós por sua soberania, usando um critério que eu não conheço e nem você conhece também, e nem a teologia revela.
mas que nós podemos sim descansar em sua soberania e saber que Ele está fazendo o melhor, e que Ele está fazendo o que lhe apraz, e que Ele está fazendo o que Ele quer fazer, e que Ele continuará fazendo isso, e escolhendo pessoas, e chamando pessoas, e salvando pessoas que são indignas, imerecedoras, que são pessoas não gratas na sociedade. Ele continuará revelando a sua graça em pecadores, perdidos, imundos, sujos, em pessoas não merecedoras, em pessoas que eu não escolheria, e nem você escolheria também, mas Ele escolhe. E louvado seja Deus, porque Ele escolhe assim, porque Ele escolheu a mim assim, e eu tenho certeza que Ele escolheu a você assim também. Nesse texto que nós vamos ler, fala sobre essa busca que se dá por algo que se perdeu. Vamos ler o texto sagrado? Lucas capítulo 15, verso 8 a 10. Hoje é dia de ceia, a mensagem no dia da ceia é mais curta um pouco, então vou sintetizar o máximo possível, para não atrapalhar a ministração da ceia aqui dos nossos irmãos. Lembrando também que após o culto teremos escola bíblica. Então, os irmãos, por favor, participem da escola bíblica. Nós estamos vivendo, parece que nesses tempos ainda é mais necessário participarmos da escola bíblica, para aprendermos o que a palavra de Deus nos ensina claramente. O texto sagrado diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos digo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Irmãos, o contexto desta parábola, Jesus está em um lugar e começam a aproximar-se dele publicanos e pecadores, pessoas indignas, pessoas indesejadas, começam a se aproximar de Jesus. E Jesus, ao invés de repelir essas pessoas, Jesus as recebe. E não apenas as recebe, mas começa a comer com elas. Começa a participar de refeições. E comer para um judeu, quando você consegue comer junto com um judeu, quando você participa de uma mesa, como esta que nós iremos participar daqui a pouco, quando você participa da mesa com alguém, isso significa que você tem comunhão com aquela pessoa, que você tem relacionamento com aquela pessoa, e que você aceita aquela pessoa como aquela pessoa é, e que você está abraçando aquela pessoa como aquela pessoa se apresenta a você. E os fariseus e escribas estão percebendo Jesus sentando com pessoas indignas, pecadoras, e não apenas pecadoras. O texto diz que eles murmuravam, os fariseus, no versículo 2 do capítulo 15, murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A melhor tradução para este recebe pecadores é: este recebe a pessoas que continuam pecando. Eles não são apenas pecadores, como nós somos aqui, que erramos e continuaremos errando até aquele grande dia. Não, essas pessoas que Cristo está recebendo são pessoas que vivem em pecado, estão vivendo em pecado, pecam e continuam na prática do pecado, e são essas pessoas que Jesus está recebendo. O que os escribas e fariseus não entendem na graça de Deus é que Deus realmente chama pessoas que vivem em pecado para retirá-las deste cativeiro do pecado e agora colocá-las sobre o cativeiro de Cristo e de Cristo apenas. Os fariseus querem que as pessoas venham prontas, já limpas, sem pecado, sem erro. Os escribas querem que as pessoas venham perfeitas, sem nenhuma nódoa, sem nada que as macule, que manche suas vestes,
Os escribas e fariseus são aqueles que querem que as pessoas cheguem até Cristo já sem nada para se arrumar, já está tudo perfeito. As pessoas precisam primeiro se arrumar suas vidas, para depois se aproximarem de Cristo. Esse é o pensamento do escriba e do fariseu. Só que o pensamento de Cristo é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E é cansado e sobrecarregado não é só do problema da vida, é do pecado, é da iniquidade, é do viver preso por algo que não se consegue libertar. É um vício, é algo que está acontecendo. Pode vir a Cristo desse jeito, não tem problema. Pode vir a Cristo assim mesmo, arrebentado, arrasado, arruinado, derrotado, acabado, desfeito. Pode vir assim mesmo, não precisa arrumar nada. Venha completamente do jeito que você está. E ele diz: e eu vos aliviarei. O fariseu e o escriba quer que você já venha sem fardo nenhum. E Jesus diz: não, pode vir com o seu fardo. E quando você chegar aqui com o seu fardo, eu vou tirar esse fardo de sobre você e vou colocar sobre você o meu jugo. E o que é um jugo? Quem aqui já viveu um contexto de sítio sabe muito bem o que é jugo. É o que a gente chama lá no Nordeste de cangalha. E a cangalha é aquilo que se coloca por sobre o boi, e que você, aquele pedaço de madeira que é colocado aqui no pescoço, e que o boi é guiado por aquilo. O boi vem para cá, vem para lá, a pessoa freia, acelera, e Jesus diz: eu vou colocar sobre vocês o meu jugo, eu vou dirigir vocês, eu vou guiar vocês. Mas não se preocupem não, porque o meu jugo é suave. Você serve querendo servir mais. Você anda com Jesus querendo andar mais. Jesus nos liberta para nós, tomados dessa liberdade, ainda libertos, dizermos: eu não quero me libertar de ti, Senhor. Os escribas e fariseus querem que as pessoas cheguem até Cristo arrumadas. E Jesus diz: não, pode vir do jeito que você está. Pecadores, cometendo pecado. Eu não apenas vou receber vocês, mas eu vou comer com vocês. Eu vou comer com vocês. Eu vou ter relacionamento com vocês. Eu vou me revelar a vocês. Eu lembro quando Cristo me chamou. Eu era um jovem completamente imerso no pecado, perdido. Minha família dizia: esta é a ovelha negra da família. Se faziam as festas lá em casa, da família, os primos, tios. Vamos chamar as pessoas para fazer parte. Vamos. Quem a gente não vai chamar? Arius, não chame ele. Porque se chamar ele, acabou a festa. Ele vai arrumar confusão com alguém aqui dentro. Então chama todo mundo, mas não chama ele, por favor. E aí, quando eu ficava sabendo que ia ter, eu aparecia por lá. E, irmãos, era dito e feito, a confusão estava feita. Ah, Deus amado, ovelha negra, não vai dar nada esse menino, não dá em lugar nenhum. Aí Jesus vai lá no clã dos Gomes, e olha assim: deixa eu ver qual é o pior, o que não presta, o que não vale nada. A ovelha negra, o que diz que esse menino aqui ou é cadeia ou é cemitério. Vem para cá. Do jeito que você vem, vou te limpar, vou te lavar, vou te selar, e agora você vai voltar para lá, e você vai mostrar a diferença que eu fiz na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Deus me deu essa oportunidade de voltar depois de um dia no aniversário da minha avó, e quando nós estávamos lá, ela disse: hoje quem vai orar por mim é alguém que nunca orou. E eu estava lá atrás.
E na minha família é cheio de pastor para cá, pastor para lá, tio pastor desse, pastor daquele. E minha tia falou, quem vai orar por mim hoje é meu neto. Eita Jesus amado. E naquele dia eu pude demonstrar e testemunhar aquilo que Cristo pode fazer na vida de um perdido, de um desgraçado, de um sem jeito, de um sem futuro, de um arruinado, de um derrotado. Você está assim nessa manhã ou conhece alguém nesse estado? O Senhor Jesus, Ele é bom nisso daí. Ele chama pessoas assim, para fazer parte da turma dele, para fazer parte do grupo dele, para fazer parte da equipe dele. Talvez você esteja se enxergando e dizendo, eu também faço parte dessa equipe. Ele também fez assim comigo. Jesus está aqui comendo, tendo relacionamento, revelando-se a essas pessoas. E agora nós entramos na parábola que nós acabamos de dizer. Ele conta outras parábolas. No texto, ele mostra 4 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. A segunda da dracma perdida. A terceira do filho pródigo. E uma última parábola que ele conta é a parábola do administrador infiel. As 3 primeiras falam sobre esse resgatar, esse buscar o que havia perdido. E a quarta fala sobre a responsabilidade daqueles que dizem que têm a Deus e não compartilham dele. E não fazem nada com relação a isso que tem de tão precioso e não compartilha com ninguém. E o texto da parábola, que é onde nós nos ateremos aqui nesta manhã, nesses preciosos minutos que temos, mostra uma mulher que está dentro de casa. Ela tem 10 dracmas. A dracma é uma moeda grega feita de prata. Esta dracma, ela equivale a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Aliás, feliz dia do trabalho, Deus abençoe, 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalho, dia do trabalho, aleluia, trabalho é uma bênção. O pessoal fala, o trabalho só veio existir depois que Adão caiu, conversa fiada. Adão já estava trabalhando antes da queda, que o Senhor coloca ele no jardim e diz, cuide dele, cuide disso tudo aqui, isso aqui é tudo para você cuidar. Então não tinha vida mole para Adão. É claro que o trabalho não era tão pesado como ficou depois do pecado, mas ele tinha que trabalhar também. Então, feliz dia do trabalho, Deus abençoe. A dracma, ela equivale a um dia de trabalho. Essa mulher tem 10, chega um momento que ela perde uma, e nesse perder desta dracma, ela diligentemente começa a buscar, ela acende uma candeia, ela varre a casa, porque a casa naquela época não tem energia elétrica, nem tampouco tem janela, é um lugar fechado, é um cubículo, não há entrada de luz externa. Então essa mulher, ela acende a candeia, ela busca, ela varre, ela arrasta os móveis, e quando ela acha essa dracma, ela chama suas vizinhas, chama suas amigas e faz uma festa. E o Senhor diz, dessa mesma forma que essa mulher fez uma festa quando acha uma dracma, há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Essa é a parábola. O que nós podemos extrair dessa parábola como lição para nós? Em primeiro lugar, essa mulher, ela percebe que ela perdeu a dracma. Ela tem 10, mas ela percebe que ela perdeu uma. Ela está contando as suas dracmas e ela percebe que ao invés de ter 10, ela só tem 9. E quando ela percebe que ela perde esta dracma, ela começa a buscá-la, ir atrás, para saber aonde está essa dracma que ela se perdeu. Primeira lição, nós precisamos perceber quando perdemos dracmas em nossa vida. Não é porque você tem 9 ainda, que você não vai atrás daquela uma que você perdeu. Você precisa perceber quando você perdeu algo na sua vida. E lembre-se que essa mulher perdeu uma dracma dentro de casa. Não foi fora. Não foi andando na rua. Essa mulher perdeu a dracma dentro de casa. E quantas dracmas nós não temos perdido dentro do nosso lar? E nós achamos normal termos perdido esta dracma, porque ainda temos outras 9. Nós achamos normal
vivermos assim, com apenas 9 dracmas e não as 10. E o que é que esta dracma perdida significa? Talvez o respeito no seu lar, talvez a relação de pai com filho, de filho com pai, talvez o respeito conjugal, talvez você tenha perdido algo dentro do seu lar e está trazendo e tratando isso com uma normalidade que não deve ser tratada. Você deve perceber que perdeu algo dentro do seu lar e tomar atitude para mudar essa situação. Talvez você diga, não pastor, eu perdi uma só, mas eu tenho as outras 9, nem tudo é perfeito. A gente tem que se adequar. Vamos viver dessa forma mesmo, isso é normal. Nós não temos as 10 dracmas, isso não é normal. Eu fui procurar um trabalho secular sobre a desestruturação familiar e a criminalidade infantil. Você pode encontrar esse trabalho no site da Justiça Federal. Uma doutora chamada Sabrina Oliveira de Figueiredo. E olha o que ela diz aqui. Que a família, ela é a base da sociedade, como diz a Constituição e como diz a Palavra de Deus, a Constituição Federal de 88. Só que ela continua dizendo assim, e a família, ela é responsável por áreas na vida do ser humano. E a família é responsável pela área biológica, que está relacionada à reprodução da espécie e à satisfação das necessidades sexuais. Segundo, ela é responsável pela parte da socialização, a transmissão da herança social, cultural, através da educação dos filhos, a linguagem, os usos, os costumes, os valores, as crenças. Perceba onde é que está sendo perdida a dracma. Ela também fala sobre o lado social, que diz respeito ao papel que a família exerce ao determinar o status inicial do indivíduo. Cada criança começa a vida com o status de classe social da sua família. Próximo, assistencial, relaciona-se à responsabilidade que a família tem perante a proteção física, econômica e psicológica de seus membros. E por último, a questão econômica. A família se constitui numa unidade de produção além do consumo. Esta doutora aqui, que não é crente, é uma analista, é uma socióloga. Ela está falando aqui a respeito de desestruturação familiar, na qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nunca houveram tantos divórcios como se tem nos dias de hoje. Tantos divórcios, inclusive entre os irmãos, inclusive entre a igreja. Se não dá certo, separa, numa normalidade fora do comum. Um filho que não está dando certo, tira de dentro de casa, paga um apartamento para ele lá fora, manda ele para o internato, manda ele estudar no exterior. Se exclui o problema. O nosso ativismo, o trabalho hoje não permite que nós tenhamos tempo com nossos filhos, não permite que nós tenhamos tempo de qualidade, criar memórias afetivas com nossos filhos. Memórias que quando você morrer, seu filho vai passar por um lugar e vai dizer, meu pai aqui fez algo comigo, minha mãe aqui fez algo comigo que marcou minha vida, marcou meu ser. E nós estamos perdendo essas dracmas e não estamos nos percebendo. Dracmas do casamento, gentileza entre os casais, um olhar para o outro, a mulher olhar para o marido não apenas como aquele que traz comida para dentro de casa e paga as contas, e o marido não olhar para a mulher apenas como a empregada que faz sua comida e lava sua roupa. São dracmas que nós estamos perdendo, nós estamos encarando isso numa normalidade fora do comum, dizendo, não é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo, não tem nada o que fazer. Essa doutora continua elencando mais 3
pontos aqui sobre a família, sobre a desestruturação da família. Ela diz que na família há muita desestruturação por causa da distribuição desigual de autoridade e poder. Famílias cujas relações são centradas em papéis e funções completamente desregradas da normalidade. Famílias sem diferenciação de papéis. Famílias com alto nível de tensão. Famílias com funcionamento fechado. Famílias com situações de crise, perdas. Famílias com modelo familiar violento, maus tratos, abuso na infância, abandono, histórias de antecedentes criminais. Nós estamos lendo aqui, não é uma pessoa que é cristã, não é uma pessoa que não é cristã, está analisando a sociedade. Na relação dos pais, indicativos de violência em relacionamentos anteriores, dinâmica agressiva, isolamento, fechamento de relação conjugal, elevado tempo de convivência, situação de violência, baixa capacidade de negociação frente a conflitos, está no conflito, está não sei o que, problema seu, sai de perto de mim, eu não quero ouvir nada, eu não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, elevado nível de dependência econômica, emocional do parceiro, baixa estima de parceiro, sentimento de posse exagerado, alcoolismo ou drogadição. E quando chega na criança, histórico de maus tratos, abuso sexual, rejeição, abandono, gravidez na adolescência não planejada, gravidez de risco, depressão na gravidez, depressão na adolescência, pai e mãe com múltiplos parceiros, expectativa alta em relação à criança, uma cobrança exagerada na criança, que a criança tem que ser alguma coisa que na idade dela ela não tem condições de responder, mas a cobrança está lá, ausência ou pouca manifestação de afeto, estilo disciplinar rigoroso, possessividade. Meus irmãos, onde é que nós temos perdido essa dracma? Será que eu estou falando alguma coisa completamente desconexa com a nossa realidade? Será que eu estou falando aqui ao vento? Será que eu estou falando aqui, perdendo meu tempo e o tempo de vocês, falando sobre essas coisas? Ou será que isso é uma realidade a qual nós todos precisamos estar atentos, olhando, e não jogar a culpa nas costas do diabo? E dizer, é o diabo que está fazendo isso, é o diabo na minha família, é o diabo na minha casa. Não, talvez esse diabo, esse diabolos, esse Satanás, esse opositor, seja eu, seja você. Senhor, onde é que está a dracma? Eu tenho 9, Senhor, mas aquela 10ª, ela faz falta. Eu tenho 9, Senhor, mas aquela 10ª, ela é importante. Deixa eu ir atrás dela. Segunda lição. Essa mulher, ela se pôs a buscar com diligência. Ela tem vontade de resolver. Ela não apenas percebeu que perdeu, porque perceber que perdeu, todos nós percebemos aqui nessa manhã. Perceber que se perdeu, eu percebi também, perdi alguma coisa ficou para trás, mas ela não apenas percebeu que perdeu, ela foi atrás da dracma, ela procurou a dracma, e ela fez a primeira coisa que deve ser feita, ela acendeu a candeia, ela iluminou o lugar. E com o que é que se acende a candeia? Com o que é que se ilumina o lugar? Com a palavra, é com a palavra de Deus. Todas essas disfunções, distorções, erros, pecados, transgressões, iniquidades são existentes por causa da ausência da palavra, a ausência da escritura no nosso contexto, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso regaço. A Bíblia não é um adereço na minha estante, a Bíblia faz parte da minha vida, da minha família, do meu dia a dia, ela faz parte da minha agenda. A Bíblia não é um enfeite, ela não está aberta no Salmo 23 para espantar o mal-olhado, nem no Salmo 91 para me dar prosperidade. Minha Bíblia está rasgada, gasta e usada, porque eu assim o faço com a minha família, dentro do meu lar, onde estão nossos cultos familiares. Não estou falando de grupo familiar não, estou falando de culto em família,
onde se senta pai, mãe, filhos, abre a Escritura e vai se meditar nela, e vai debruçar-se sobre ela, onde se pegam os símbolos de fé da nossa igreja, o catecismo maior, o catecismo menor, a confissão de fé de Westminster, se senta e vai estudar os símbolos de fé da igreja presbiteriana. Eu sou um presbiteriano, mas não sei o que é ser um presbiteriano. Eu não sei o que é que a igreja presbiteriana pensa sobre a volta de Cristo, sobre o retorno, sobre o milênio. Tem gente esperando reinar com Cristo ainda aqui. E em 1000 anos, quando a teologia reformada diz que o milênio já foi instalado com Cristo, quando ele diz, é chegada a voz do reino de Deus. Mas por que não se sabe disso? Porque não se estuda, não se tem a busca. Não se deixa a palavra iluminar o recinto. A palavra ilumina o recinto. Essa mulher acendeu a candeia. Essa mulher varreu a casa. Ela santificou. O pastor vai fazer uma poeira terrível, não tem problema, santifique. Vai fazer poeira, jogue a água da palavra em cima da poeira e passe a vassoura, limpe tudo. Limpe. Quando vier procurar para fazer você pecar de novo, você diz, não, eu não posso mais. Minha casa está limpa, varrida. Eu não posso mais fazer isso. Eu me lembro que quando Cristo me chamou, eu namorava com uma menina que não tinha a mesma fé que nós. E depois que Cristo me achou à noite, numa quinta-feira à noite, numa escola pública de São Paulo, na Zona Leste, o Senhor me alcançou lá. E quando eu cheguei, depois da escola, a gente se encontrava para dar aqueles amassos. E aquela menina veio para fazer comigo, eu digo, não, foi que houve, o que foi que eu fiz de errado? E você não fez nada, quem fez foi eu. Eu agora sou de Cristo. E o irmão disse lá que a Bíblia diz que eu não posso, porque é julgo desigual. Eu não sei nem o que é isso. Mas ele disse que não pode, se não pode, não pode. Mas você não pode fazer isso comigo, eu já fiz. Na verdade não fui eu que fiz, foi ele quem fez. E eu não posso, porque eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu não faço o que você faz. Eu não namoro do jeito que você namora, eu não beijo do jeito que você beija, eu não abraço do jeito que você abraça, eu não vivo do jeito que você vive, eu não trabalho do jeito que você trabalha, eu não ganho propina, eu não recebo dinheiro do jeito que você recebe. Eu sou crente, eu sou um cristão, eu vivo em santidade, e não é para ser salvo não, eu não ando em santidade para ser salvo, eu ando em santidade porque eu já sou salvo. Eu não faço para escrever meu nome no livro da vida, eu faço porque meu nome já está escrito no livro da vida. Porque tem uns irmãos que se peca e dizem, agora isso arranca o livro da vida. Aí ele volta e escreve de novo no livro da vida. Aí ele peca de novo e arranca do livro da vida. Aí de noite ele se arrepende, vai e escreve de novo no livro da vida. Lá na linha desse irmão já deve estar até rasgado. De tanto ele sair e voltar, o anjo já não aguenta mais. De novo ele. Não é melhor a gente não escrever agora e deixar ele cair, escreve depois? Não, meu irmão, não tem esse negócio de quando você vem aqui na frente, reconhecer o senhorio de Cristo, escreve o nome dele no livro da vida. Não, o seu nome já está escrito lá, antes do tempo de todos os tempos, antes da fundação do mundo, o seu nome já está lá, e ninguém pode riscar o seu nome deste livro, porque ele foi escrito com tinta vermelha, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Não sou eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para isso, mesmo se eu quiser. Senhor, risca ele. Não pode, não tem como. Não tem como. E por fim, que agora eu já quero convidar o pastor Wesley
O senhor pode já... Eu vou terminar aqui. Ainda tinha muita coisa, mas não vai dar. Eu sou obediente, irmão. Eu sou britânico. Acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente. Busca com vontade de achar. Porque tem gente que busca sem vontade de achar. Você tem que buscar com vontade de achar. Eu vou buscar de verdade. Vou falar com quem tem que falar, vou pedir perdão a quem tiver que pedir perdão, vou me reconciliar com quem precisar se reconciliar. Eu vou fazer o que é preciso fazer. Eu vou achar essa dracma. E quando você achar, você vai fazer uma festa. E você vai chamar amigas e vizinhas. E você vai dizer: venham se alegrar comigo pela dracma que eu achei. E aí vocês vão fazer igual eu fiz lá na casa de vovó. Isso aqui está acontecendo comigo não é por minha causa, mas por causa de Cristo. Eu não achei a dracma por minha causa. Cristo está fazendo isso. E o Senhor diz: da mesma forma que houve alegria ali, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que é que se perdeu? O que é que está perdido? O que é que aconteceu dentro de casa e que precisa ser consertado? Você quer me acompanhar nessa oração? Curve sua cabeça, por favor. Nós vamos por uns 15 segundos fazendo essa oração de forma silenciosa, onde você se colocará diante de Deus, reconhecendo que a dracma se perdeu e dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero achar onde é que está essa dracma. Faz 40 anos que eu a perdi, mas eu ainda estou vivo, então eu ainda posso procurar. Senhor, graças te damos pela sua palavra trazer luz à nossa casa nessa manhã. É certo que quando nós estamos no escuro, quando a luz acende e os olhos doem, há uma repulsa, a questão da luz ser acesa. Mas, Senhor, isso é preciso para que possamos procurar aquilo que se perdeu. Sabemos o que se perdeu, Senhor. Todos nós sabemos aqui que precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Reconhecemos que se perdeu algo muito valioso. Não é porque nós temos 9 que vamos desprezar a 10ª. Precisamos da 10ª, Senhor. Ajuda-nos, bendito. Ajuda-nos e dá-nos, Senhor, da bênção de termos esta dracma em nossa mão novamente. E quando assim a tivermos, seremos testemunhas do teu agir e da tua bondade. Vamos declarar a bênção que o Senhor nos deu de acharmos aquilo que estava perdido. E haverá alegria, Senhor, assim como há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Graças te damos, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém.